gente, tudo bem? A gente tá aqui com mais um episódio do Pod Educando. Eu sou a Laís Sayuri, do terceiro ano. E eu sou o Eduardo Botelho, do terceiro ano. Eu sou a Jade Stier, do primeiro ano. E a gente tá aqui com o Sérgio. Ele vai contar um pouco sobre a experiência profissional dele, como foi a trajetória até chegar aqui, todas as mínimas coisas e todas as coisas que a gente pode imaginar que a gente consegue aprender com o Sérgio hoje. Sérgio, você quer se apresentar? Estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? É uma experiência, uma oportunidade incrível estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento e da minha vida. Tá? Tenho 54 anos, sou pai de 4 filhos e tenho um neto. Então, vamos conversar e eu vou trazer mais informações para vocês. Então, tá certo. Sérgio, você tem 4 filhos e um neto, certo? Você acabou de falar. 4 filhos e um neto, certo? Você já tinha essa perspectiva de que você queria ter uma família enquanto você pensava na sua carreira, no seu futuro? Eu sempre, assim, quando criança, lógico que não, mas eu pensei muito em ter filhos. Eu tinha um sonho, né, de ter filhos. Então, as minhas primeiras filhas são do primeiro casamento. Eu tenho 2 filhas. Uma hoje que tem 23 anos e ela é a mãe do meu neto, né, o Victor. E eu tenho uma outra que está estudando para entrar na faculdade. E tenho 2 pequenos, que são talvez conhecidos, né? São o Arthur Henrique, que estuda no Bom Venuto, né? E o Davi Natan. E eu amo meus filhos, né? É muito bom ter família. É uma experiência muito importante na nossa vida. Sérgio, você podia contar um pouquinho sobre a história, assim, o progresso, né? Como foi o passo a passo de você chegar até onde você chegou na sua carreira hoje? Porque, pelo que a gente recebeu aqui, você teve bastante, assim, mudanças e bastante crescimento, assim, bastantes passos que você foi chegando lá. Você pode contar um pouquinho sobre o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi com meu pai. Eu fui office boy do meu pai. Então, trabalhei lá já com meus 13, 14 anos, correndo para tudo quanto é lado, né? Que ele precisava. Então, foi assim que eu comecei, ajudando meu pai lá na empresa dele. Depois disso, eu estudei até o colegial, e foi quando eu comecei a trabalhar na área, estudar na área que eu me formei. Né? Então, eu comecei na área de engenharia. Na área de engenharia. Uhum. Como é que foi o processo, assim, para seleção da sua faculdade? Então, eu comecei engenharia com 17 anos. A estudar engenharia com 17, bem novinho, né? E o que acontece? Nessa época, você não tem muita experiência. Né? Você ainda é novo, você não sabe muito bem o que você quer. E meus pais viram aquela minha dúvida e resolveram contratar uma psicóloga, né, que me fez um teste vocacional, né, uma orientação vocacional para saber o que eu estava querendo fazer se encaixava com minhas habilidades, com o meu jeito de ser. Então, eu fiz 10 sessões com essa psicóloga. Ela me fez testes psicotécnicos, testes de aptidão e tudo. E ela falou, sim, você se encaixa no ramo de engenharia. É um dos ramos possíveis para você. Aí eu fiz uma entrevista com o engenheiro, vi se eu gostava, né, daquilo que ele falou e tal. Eu falei, não, eu vou encarar a engenharia. Eu vou seguir nessa área. E foi quando tudo começou. Vou dizer para você, eu entrei ainda com muitas incertezas, mas bola para frente. Era o que eu tinha definido e vamos estudar. Aos 17, né? Aos 17 foi quando você fez as 10 sessões com a psicóloga. Eu fiz com 16 anos. Você fez essas sessões 17 antes, e aos 17 você já foi estudar. Sim, era o ano que eu ia completar 18, mas como eu fazia 18 em maio, né? Mas eu comecei já logo no início do ano, com 17 anos. Direto na faculdade. Direto. Saí do colegial e fui para a faculdade. Caramba. Você chegou a ficar quantos anos, assim? Quantos anos você ficou estudando, primeiramente, né? Tirando o período que eu ajudei meu pai, quando eu era mais novo, né? A faculdade de engenharia é uma faculdade que você tem que ter uma dedicação maior. E a faculdade que eu fiz, a FEI, ela era um estudo diurno. Então, era um semestre de manhã e outra tarde. Então, não tinha como eu trabalhar, né? O trabalho usual aí no Conciliar o mercado. trabalho com... E era muito longe, era em São Bernardo do Campo. Então, eu
Eu praticamente estudei durante 5 anos, me formei em 5 anos. Fiz 5 anos de engenharia, não reprovei, passei direto. Então, a gente ficou sabendo que você fez engenharia elétrica, certo? Isso, engenharia elétrica. Você chegou a atuar na área, assim, por quanto tempo? Então, essa que é a questão, né? Eu fiz engenharia e no último ano de engenharia, uma empresa, não sei se vocês já ouviram falar, a Itautec, ela foi na faculdade selecionar pessoas, alunos, né, para trabalhar com ela como trainee. Ia trabalhar com equipamento aí de médio porte no mercado, um equipamento que estava vindo dos Estados Unidos. E aí eu fui uma dessas pessoas selecionadas. E era para trabalhar como analista trainee, já na área de tecnologia. Então, eu já com os meus 22 anos, eu já fui trabalhar nessa empresa e larguei praticamente a área de engenharia. Eu me formei engenheiro, porém atuei nessa área de TI. Foi assim que eu comecei. Então, minha carreira, digamos, na prática, na profissão, ela foi toda na área de tecnologia. Isso aos 22, que foi quando você começou, que Isso. foi pego assim, como se fosse um olheiro. Isso. Chega lá na faculdade, faz isso aí vem com a gente. A gente ficou sabendo também que você teve irmão, certo? Uhum. E o seu pai tinha um trabalho, uma empresa que você quis assumir. Sim, sim. Eu tenho, assim, deixa eu voltar lá do início da área de tecnologia, porque eu acho que é interessante essa experiência, né? Então, eu trabalhei muitos anos na área técnica, nessa especialidade que eu desenvolvi. Trabalhava pelo Brasil inteiro, viajava muito, fazia uma parte técnica com esses equipamentos que eles eram IBM, tá? E aí eu ia resolver muitos problemas em clientes. Dentro de um período, uns 15 anos, eu achava que essa tecnologia ia morrer. Eu falei assim, bom, se eu continuar nessa área, eu vou morrer junto, né? Eu vou ficar sem profissão. Aí eu resolvi me adaptar a uma outra área na área de tecnologia, que era uma área mais administrativa, de gestão. Aí eu fui para a área de gestão de projetos. Fui cuidar de equipe e gerenciar entrega de projetos de TI. Então, eu fiz uma migração da área que eu atuava, que era a área técnica, para essa nova área. E foram mais uns 17 anos, 18 anos por aí, onde eu atuei nessa outra área, na área de tecnologia. Inclusive, uma das empresas que eu trabalhei foi a IBM. Trabalhei como gerente de projeto na IBM. E empresas grandes, né? Fazendo o quê? Cuidando de equipes e fazendo com que os projetos fossem implementados, né? Soluções de tecnologia. Projetos nesse sentido de gerenciamento. Isso, eu gerenciava a implementação desses projetos. Existia uma equipe técnica, né? Essa equipe técnica quem colocava a mão na massa, e eu gerenciava todo o período, o cronograma, quem ia fazer e quando. Eu verificava se estava tudo ocorrendo dentro do tempo, dentro do custo. Sabe Então, o que é muito interessante? Perdão te cortar. Uhum. É a mesmíssima profissão do meu pai. É? A mesma coisa que meu pai faz. Ah, A que mesma legal. coisa. Ele trabalha com gerente de projetos. Sim. Tanto é que é na mesma área de TI, só que é a mesma história. Meu pai, ele gerencia esses projetos, mas ele já não coloca a mão na massa há muito tempo. Então, por exemplo, o site da Philco, hoje, quem gerenciou o projeto para o site da Philco brasileiro hoje foi meu pai. Muito legal, muito bom. E aí você foi falando assim, eu fui, caramba, meu pai faz isso. Enfim, falando em meu pai, você ficou 27 anos de carreira já, né? De TI, assim, etc. Uhum. Nesses 27 anos de carreira, obviamente, a sua carreira ela anda paralela à sua vida pessoal, né? Sim. Como é que foi conciliar, assim, a sua vida pessoal e o seu trabalho? Porque eu imagino que ser pai de 4 filhos e mais avô de um neto e ainda ter uma grande assim, rede de gerenciamento de projetos seja uma coisa assim, complicada de ser trabalhada paralelamente uma à outra, certo? Como é que você conseguiu fazer isso? Era muito difícil.
Então, quando eu trabalhei na área de tecnologia, desde o início eu trabalhava demais. Eu trabalhava de final de semana, sábado, domingo, não tinha hora para parar. Então, eu realmente, a minha família sofria com a minha presença, tá? Inclusive, tanto na área técnica quanto na área de gestão de projetos. Na área de gestão de projetos, eu acordava às 5 da manhã e saía e chegava às 8, 9 horas da noite. Às vezes eu não via meus filhos. Então, quando eu chegava, eles já estavam dormindo. Então, assim, foi períodos que eu sofri nessa parte com a família, porque eu dediquei muito ao profissional, né? Sim. Então, hoje eu já tenho uma qualidade de vida melhor, né? Com relação aos meus filhos, que eu não tinha antes, porque a área de tecnologia é uma área que exige demais. Você tem muita cobrança, e você requer dedicar muito tempo para a área técnica. Eu não sei se você tem essa experiência com seu pai, mas eu tinha essa questão. Era muita cobrança, aí você tinha toda uma pressão que você tinha que dedicar, né, a esses trabalhos. Realmente. Mas você acha que hoje, na perspectiva que você tem hoje, assim, vendo que realmente não vale tanto a pena a gente viver a vida para trabalhar, para depois a gente poder, de fato, aproveitar a vida que a gente tem. Você acha que hoje você teria feito algo diferente? Com certeza, com certeza. É uma coisa que eu coloco para vocês, a gente tem que sempre buscar atender os nossos sonhos, né? Eu um pouco abandonei alguns sonhos que eu tinha por conta da profissão. E às vezes a profissão ela entrou num lugar que ela não deveria. Família eu acho que é prioridade. Então a gente tem que colocar a família sempre em primeiro lugar e ter o tempo devido para a família, porque uma hora isso pode ser cobrado. Sim. Então o que acontece? Teve um determinado momento da minha carreira que eu falei assim, isso vai acabar. Uma porque você já fica desgastado, já cansa, né, aquela profissão, Sim. ela é cansativa. E eu falei assim, eu não sei se eu já com a minha idade, se eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, surgiu essa oportunidade do meu pai, né? Então, meu pai tem a corretora de seguros dele, e é uma corretora que ele construiu em 30 anos, né, de trabalho, esforço, correndo atrás de clientes. Então, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? E construiu, nesse período, uma clientela. Uhum. E hoje ele já tem 77 anos. Ele falou assim, quem vai continuar com a minha empresa, com os meus clientes, tudo mais? Ele tinha essa questão com ele. E aí ele compartilhou, né? Ele tentou primeiro com a minha irmã, que trabalha com ele, tentou ver se ela aceitava, ela não aceitou. Outros irmãos meus também não toparam, né? Já tinham as suas atividades. E ele me questionou se eu não queria participar. Mesmo eu trabalhando na empresa que eu estava, eu vi isso uma oportunidade, de repente, de um plano B. Sim. Então, na vida, a gente tem que ter um plano B para tudo. Um plano B, um plano C. Sempre tenha outros planos para você nunca ficar desprotegido. Então, eu falei assim, não, esse é um plano B para mim. Vou fazer. Aí, eu fiz o curso para corretor. Uhum. Fiz isso à noite, enquanto eu trabalhava de dia. Terminei. E aí, eu entrei na sociedade com meu pai. Só que eu ainda trabalhava como funcionário, né? Certo. Aí, chegou um momento que houve um corte na empresa. Eu já tinha meus 48 anos, acho, por aí. Aí veio o corte e eu saí. Eu falei, e agora? O que eu faço da vida? Volto para a área de TI? Não volto? Faço o que da vida? E foi aí, eu fiquei uns meses ainda avaliando, mas eu pensava sempre em ter o meu negócio, ou atuar numa coisa própria, não ficar dependente de uma empresa. Sair do CLT. Sair do CLT. Eu acho que eu demorei demais para fazer isso. Porque hoje eu vejo mais qualidade de vida. Hoje eu trabalho home office, trabalho de casa, dou mais tempo para meus filhos, eu vejo meus filhos crescerem, né? E eu consigo fazer as duas. Não é fácil fazer as duas coisas no mesmo lugar. Mas eu digo para você, para mim hoje eu tenho mais tempo com a minha família, com meus filhos, e tenho uma realização maior de ver meus filhos crescendo e eu poder
ter uma contribuição na vida deles. Sim. Voltando um pouco na sua carreira de TI, você falou, assim, 27 anos, né? Você saiu do TI em 2018, se eu não me engano. Por aí é. Por aí, em 2018. Então, foi bastante tempo nessa área aí de TI. O que você diria que foram, assim, os maiores arrependimentos e, ao mesmo tempo, as coisas que mais foram gratificantes para você nesse período? Olha, profissionalmente eu cresci bastante, eu tive muito aprendizado, né? Mas, lógico, todo aprendizado envolve altos e baixos, né? Então, eu troquei muito em muitas empresas, né? Eu passei por muitas empresas. Tive muitos momentos difíceis de quebra de empresa e entrando em outra empresa. Então, foram momentos que eu peguei projetos que eu me dei muito bem, e teve projetos que eu sofri um pouquinho. Então, a gente, na nossa vida, a gente vai ter momentos fáceis, né, e momentos difíceis. A gente vai ter barreiras a enfrentar e ter que passar. E se você cair, você tem que se levantar. Então, essas experiências eu tive. Diante de projetos que me eram colocados. Eu peguei projetos realmente que eram praticamente impossíveis de ser concluídos. E aí eu sofri bastante nesses projetos, mas teve outros que eu com certeza me realizei, consegui cumprir e foram momentos muito importantes. Sim, certo. Agora, passando dessa fase do CLT de TI para a corretora. Assim, eu vejo que você foi para a empresa do seu pai, né? Que ele construiu com tanto suor, com tanto assíduo, que ele foi tão assíduo para construir, para conseguir construir a clientela dele, que era, assim, um negócio que, de fato, tinha, no mínimo, muita valiosidade. Calma, que me deu branco agora. Muito valor, muito valor. Pelo menos valor emocional, assim, da parte do seu pai, no mínimo. Se você entrou, assim, na corretora por ser um negócio X, assim, por ser uma corretora que era do seu pai, ou seja, se fosse qualquer outro tipo de empresa, você também se interessaria, ou você entrou especificamente porque era uma corretora de seguros? Foi assim, eu no início, quando eu resolvi ajudar meu pai, primeiramente eu pensei, meu pai construiu, né, uma profissão, uma clientela com muito esforço, como você disse. E eu vi assim a possibilidade de dar uma continuidade naquela empresa. Falei assim, a empresa não, ele falou, a preocupação dele é o que eu vou fazer com a minha empresa que eu construí há 30 anos. Se eu parar, o que vai ser dela? Entendeu? E eu pensei assim, não. Foi algo que meu pai batalhou até aqui. E eu vou ajudar meu pai. Eu quero dar continuidade. Não que eu tivesse uma profissão para aquilo. Naquele momento, não. Mas eu vi que eu poderia agregar valor à empresa do meu pai. Manter um legado. Isso, manter um legado. Porque eu vi que ele tinha construído com muito esforço. Então, o que eu fiz? Eu fiz o curso, era um curso de 1 ano. Fiz um curso à noite, me esforcei. Comecei a gostar daquilo que eu estava vindo, né? Como aquilo ali poderia ajudar as pessoas. Porque o corretor de seguros nada mais traz que uma segurança financeira para as pessoas e tranquilidade no dia a dia. Então, foi isso que eu comecei a aprender, aquilo que eu poderia trazer de bem para as pessoas. E aquilo me atraiu também. Falei, nossa, isso aqui tem muita coisa legal que eu posso ajudar as pessoas. Então, além de eu querer ajudar meu pai, eu também senti esse lado que eu vi aquilo que trazia de bom para aquilo que poderia ajudar as pessoas. Então foi quando eu saí da empresa que eu estava, eu fiquei um tempo pensando o que eu ia fazer. Se eu voltava para a área de tecnologia ou se eu seguia com meu pai. Por um tempo eu relutei, até tentei, mas foi muito próximo da pandemia. Quando eu decidi seguir com meu pai, já entrou a pandemia. Então, foi um momento difícil para mim, porque eu já entrei na luta né? A gente teve uma luta muito grande, né? com o que estava ocorrendo naquela época.
Claro, imagina, né? Já tá num processo, assim, de mudança de carreira, completamente de vida, porque a área do TI e a área de corretora de seguros não tem, Nada a eu ver. acho que não tem nada a ver. Aí você tá passando por essa mudança, assim, que é, assim, gigantesca no ponto de vista de qualquer outra pessoa, se você trabalha com 27 anos, assim, por uma profissão e você do nada muda para outra, e ainda num momento tão delicado, assim, da sociedade como um todo. Eu imagino que deve ter sido muito desafiador, no mínimo. Sim, foi muito desafiador. Foram momentos de aprendizado que eu tô aprendendo até hoje, né? Então, mas assim, para mim, eu olho assim para trás, eu não vejo possibilidade de mudança, eu vejo só crescimento, né? Eu só vejo a possibilidade de como, assim como eu desenvolvi estou desenvolvendo o trabalho na corretora, eu vejo outras portas, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tinha me encontrado. Hoje eu me encontro que eu gosto de fazer isso, empreender, de fazer um negócio, não só a corretora, eu vejo outras possibilidades. Então, Uhum. isso foi o lado bom dessa disruptura, né? De eu Sim, romper essa série de CLT. Para mim foi importante. Então eu vejo assim, eu ainda tenho tempo de fazer algo crescer e outras oportunidades que vão surgindo nessa área do empreendedorismo. sim. Isso, inclusive, empreendedorismo é muito importante porque sair do CLT e virar, assim, você sair de uma empresa e virar o seu próprio CNPJ não é pouca coisa. Não é? Não é pouca coisa. E, assim, como você acha que, por exemplo, agora, as suas. Aliás, são filhas, né? Você tem filhas e filhos. Uhum. Você falou que você seguiu essa carreira, né? Principalmente por conta de como você já tinha tido aquela queda naquela empresa. Você não sabia exatamente se você ia continuar na área do TI e que você viu ali no sonho do seu pai uma oportunidade não só de você transgredir, né, de carreira, como de você continuar o legado do seu pai. Você acha que as suas filhas, né, suas filhas ou filhos, vão ter esse mesmo pensamento quando, ou se por algum acaso, né, você decidir passar esse legado para eles? O que eu hoje faço, né, é primeiramente incentivar eles a buscar aquilo que eles querem fazer. Eu não quero impor para eles que eles sigam uma área ou a mesma área que eu. Isso eu não quero impor. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles vão gostar de fazer. Eu tenho um filho que gosta de futebol. Ele quer futebol. Então ele está lá aprendendo, se dedicando. Eu não sei se ele vai dar certo no futebol, mas eu estou apoiando. Né? Pode ser que lá na frente veja que não é possível. Mas eu estou apoiando ele desde pequeno nessa área do futebol. Uhum. O outro, meu filho, é muito inteligente. Ele tem 9 anos, está no Bom Venuto. E tem uma capacidade de programação incrível. Eu vejo ele fazendo umas coisas que eu falei, não, eu nunca fiz isso. A idade dele, eu nunca tive essa capacidade. E eu vejo e eu dou incentivo para ele. E o que ele resolver fazer, eu vou apoiar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que, como pai, nunca impor nada ao filho. Eu acho que impor não, orientar o filho a estudar, a se formar, a ser alguém. Mas nunca impor o que ele vai ser. Acho que a gente Sim. tem que ajudar ele a encontrar aquilo que ele quer realmente fazer para se realizar. É porque isso diz bastante respeito a você entender que o seu papel de pai é não projetar as suas expectativas e as suas esperanças, aquilo que o seu filho, aliás, naquilo que você quer que o seu filho seja, Uhum. e sim de você estar lá como uma rede de apoio, né? De você falar, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui e o que você quiser fazer, eu vou te apoiar. E o que você quiser. E se você quiser desistir no meio de alguma coisa, mesmo que eu não vá incentivar você a desistir, eu vou estar aqui se você precisar. Sabe? Isso é muito importante mesmo. E eu vou dizer para você, a gente acha que, ai, eu tenho, sei lá, 18 anos, eu vou me formar com 22 e agora o que vai ser da minha vida? Não, se você achar que aquele negócio está errado, você troca. Que nem hoje eu vejo, se eu tivesse a oportunidade, eu faria outras faculdades. Se desse tempo, né? Se eu não tivesse tão envolvido nas atividades.
eu faria, porque não existe limite para o conhecimento. Você pode se dedicar. Você hoje está no meio do. É como você falou, você está no meio de um curso, você fala assim, puxa, mas não era bem isso que eu queria. Não tô me identificando. Não tem problema nenhum você trocar, até porque existe muito tempo pela frente. A gente, quando é novo, tem muito tempo pela frente. Pode trocar, pode fazer outra coisa, pode optar por outra coisa. Então, assim, eu vejo, e é isso que eu incentivo, minha filha, de 19 anos, ela está estudando para fazer a faculdade. Então, está estudando, fazendo cursinho, tudo lá, tá se dedicando para entrar numa escola pública. Eu espero que ela consiga, né? Ela é bem dedicada. E ela, primeiramente, ela falou para mim, não, eu vou ser engenheira. Vou seguir a sua profissão. Beleza. Aí depois, a última vez que eu falei com ela, ela falou, não, eu acho que eu vou fazer duas faculdades. Eu quero fazer Direito e Engenharia. Ai, que legal. Mas eu acho que eu vou fazer Direito primeiro. Eu falei, que legal também. Então, assim, nesse ponto, eu vejo que ela está querendo agregar conhecimento e crescer. E em algum momento ela vai se encaixar no que é melhor para ela. E eu apoio isso, porque a gente tem que sempre estar evoluindo. Todo conhecimento é bem-vindo e ele vai fazer a gente crescer cada vez mais. Sim. E é muito importante também porque aquilo que você tinha dito de olhar para aquilo que você está fazendo e não se identificar, porque isso acontece muito. Hoje em dia acontece muito, principalmente porque é muito pregado, assim, hoje em dia, na nossa sociedade, que a gente tem que saber o tempo todo o que a gente está fazendo. Todo o nosso tempo, ele tem que ser utilizado de alguma forma e de uma forma que torne esse tempo útil. Nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu já escutei pessoas falando assim, não, porque meu tempo é dinheiro. Porque a gente vive numa sociedade que ela apoia o cansaço até a exaustão. Num lugar, assim, onde você precisa estar sendo produtivo o tempo inteiro. Se você não está sendo produtivo, você se sente mal de parar para descansar, porque você não está fazendo nada. E é imposto que existe alguma coisa errada em você não fazer nada. Nesse sentido, quando você está fazendo por exemplo, se sua filha, por algum acaso, conseguir entrar nessa faculdade de Direito, conseguir fazer... E aí, ela tá fazendo a faculdade, tá, de repente, no segundo semestre. E aí, ela chega e fala assim pra você, pai, não tá dando. Não tô me identificando. Imagine o quão difícil não é pra ela, nesse contexto, dada essa sociedade, chegar pra você e falar assim, não deu. Eu preciso sair, que não tá me fazendo bem, sabe? E eu vou apoiar. Assim como apoiei minha outra filha, que hoje é casada. A minha outra filha, ela resolveu casar. Né? Ela estava fazendo um curso de audiovisual, ela fazia faculdade. E ela, no meio do curso, chegou com o rapaz e falou assim, aí me apresentou o rapaz, meu namorado, tal. Eu falei, que legal, prazer, tal, não sei o quê. Aí depois de alguns dias já tô noiva. Eu falei, o quê? Você tá noiva? Eu falei, aí ela falou assim, pai, eu vou casar daqui 2 meses. O quê? Você vai casar daqui 2 meses, vai largar tudo que você fez, está estudando, tudo. Eu fiquei assim, em choque durante um tempo, né? E realmente ela largou tudo e foi casar. Assim, hoje ela é minha funcionária, ela trabalha comigo. Ela trabalha home office da casa dela, faz a parte administrativa, mas ela e tem o meu neto, né? E assim, em nenhum momento assim eu vou criticar minha filha por ela ter feito isso. Eu sim orientei, falei que ela tinha que, se ela estava tendo certeza do que ela estava fazendo, né? E que ela estava lançando algo para, né, ela está desistindo de algo, mas o importante é a felicidade da pessoa. Então assim, ela está feliz. E se ela está feliz, eu também estou feliz. Então, a gente, na vida da gente, é mais do que o dinheiro, como você falou, o dinheiro não traz tudo, né? Sim. Eu acho que a felicidade, em parte, ele traz, em parte, não. E, às vezes, você deixa de fazer alguma coisa que você gosta só por causa de dinheiro, e depois você vai se arrepender. Isso vai ter um preço lá na frente, né? Então, assim, aquilo que a sociedade cobra, você não precisa cair no conto do vigário, que eu
diria isso. Porque é o que acontece. Você, às vezes, troca a sua felicidade por fazer aquilo que os outros querem que você faça. Mas a sua felicidade, ela tem que estar em primeiro lugar nessas coisas. Você tem que buscar a realização, aquilo que te faz bem, aquilo que lá na frente você fala, puxa, isso aqui eu estou fazendo é legal, eu gosto de fazer. E esse amor por fazer é o que vai tornar aquilo que vai irradiar para outras pessoas. E outras pessoas vão sentir aquilo, tá? Até porque no final do dia, né, a pessoa que tá ali fazendo aquela faculdade, a pessoa que tá ali naquela profissão, a pessoa que tá ali buscando fazer aquilo que ela quer fazer da vida dela, no final do dia ela vai dormir sozinha com os próprios pensamentos e não com as outras pessoas falando o que ela devia estar fazendo ali naquele Exato. momento. Isso é, Isso no mesmo. final das contas, é você e você. É isso E mesmo. como você se sente com tudo aquilo que você tá fazendo, isso é muito importante. E, assim, é muito positivo, pelo menos na minha visão. Eu quero cursar psicologia. Uhum. Alguns anos atrás eu queria cursar direito porque minha mãe é advogada. Inclusive a mãe do Dudu também é advogada. A minha. E ele vai cursar direito. Mas assim, quando eu decidi que eu ia cursar psicologia, e isso foi mais ou menos, eu tenho 18, foi mais ou menos 3 ou 4 anos atrás que eu falei, não, eu vou cursar psicologia. Eu mesma não tive esse tipo de apoio, porque a minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, faz direito. Faz direito, porque você vai fazer psicologia pra ficar tomando desaforo e não vai ganhar um terço do que você podia ganhar, do tanto que você é, do tanto que você consegue, do tanto que você tem potencial. E quando você vira pra mim e fala assim, olha, quando a minha filha estava estudando, fazendo curso de audiovisual, e ela falou, não quero mais, eu quero me casar, e aí ela foi, teve o filho, e eu aceitei, e eu ajudei, e eu acolhi. Quando, se meu filho, que é bom agora com programação, se ele quiser seguir com isso, eu vou estar ali, vou estar apoiando. Se ele não quiser também, eu também vou estar apoiando. Isso é muito importante. Muito importante. Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Sim. Na vida dos seus filhos. A gente vê que muitos pais, muitas vezes, eles querem planejar o futuro do filho sem perguntar o que eles realmente querem. E muitos poucos apoiam que eles sigam o que eles realmente querem. Por exemplo, o meu pai, eu tenho um pai que é engenheiro e minha mãe que é advogada. Mas eles nunca falaram, vira engenheiro ou vira advogado. Não. Eu quero seguir uma carreira que eu gosto. Eles nunca vão deixar de estar apoiando, diferente de muitos pais que querem planejar no lugar dos próprios filhos o que eles querem fazer de carreira, que deixa eles bem, deixam eles felizes de estar fazendo aquilo. Nesse processo de amadurecimento, o você ver que não é aquilo e você, de repente, mudar de ideia, faz parte do processo. Porque o nosso processo é aprendizado. A gente, na vida da gente, né, que ela passa muito rápido, né? A gente tem muitas... Às vezes a gente tropeça e fala assim, opa, mas e por que eu fui por aqui? Eu errei, caí, vou levantar e vou seguir para o outro lado. Então, as oportunidades, elas vão surgirem. Então, você vai começar a enxergar, a maturidade vai te trazer o caminho certo. Então, você precisa, às vezes, cair. E você tem que errar também. Você tem que deixar as coisas acontecerem para você realmente ver, é por esse caminho que eu devo ir. Esse é o melhor caminho. Se você não tem se você não anda com as próprias pernas ou anda com a decisão dos outros, você acaba se frustrando lá na frente, porque não foi a sua vontade. Então é importantíssimo, sim, você nessa sua trajetória, você ter momentos de altos e baixos e você poder ver, não, esse é o melhor caminho que eu quero para mim agora. E não tem problema nenhum, porque a gente tem que aproveitar os momentos para ser feliz em primeiro momento, né? E também muitas pessoas, elas seguem carreira seguindo a falácia das pessoas, falando, isso é bom, isso dá dinheiro, achando que o dinheiro vai comprar tudo. Compra, de fato, muitas coisas, mas não vai comprar o tempo que você perdeu fazendo uma coisa que você não gosta e nem a felicidade que você perde por estar fazendo uma coisa que não te gera interesse, não te gera felicidade ou te deixa bem.
Perfeito, concordo plenamente com você. Então, eu acho que a gente tem que fazer algo que a gente se realize. E é aquilo que você falou. Mas mesmo assim, o problema é se você medir esse tempo perdido, né? Muitas vezes, é se você ficar muito tempo naquilo lá que não te faz feliz, aí você fala, puxa, eu perdi muito tempo aqui. Mas também não tem problema, porque a gente tem que olhar para trás, aprender com as coisas que passaram e seguir em frente. Porque sempre existe tempo de mudar. Uhum. Sempre existe, entendeu? Eu tô mudando. Né? E isso volta também justamente naquela questão de que hoje as pessoas esperam que você saiba o tempo inteiro tudo que você tem que fazer. Então, as pessoas vão chegar num adolescente de 18 anos e falar assim: você tem que saber o que você quer fazer daqui 5 anos, né? Por 5 anos, pelos próximos 5 anos, ou próximos 7 ou 10, dependendo do que a pessoa quiser cursar. E isso que você vai ter que decidir agora. Se você não decidir, você vai ser visto como uma pessoa que é encostada, como uma pessoa que não sabe o que quer, etc. E isso aí que você vai escolher, você tem que escolher sabendo que você vai estudar isso pelos próximos anos e que você vai exercer isso pro resto da sua vida. Então, é um pensamento que ele é muito limitado. Ele é um lugar, assim, de... Você nasce, estuda, escolhe sua faculdade, estuda, trabalha e morre. Então, tipo assim, não tem não tem espaço pra, pra errar. Não tem espaço pra erro. Não tem espaço pra falar, tipo, putz, e se eu quiser fazer um ano sabático depois que eu terminar a escola? Por que eu não posso? Porque as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, você tá desperdiçando seu tempo. Como se, é, como se o tempo ele tivesse assim, literalmente o tempo todo numa ampulhetinha assim, caindo a areia e você estivesse perdendo toda a oportunidade que você ia ter durante a sua vida inteira. Só que não é só na nossa juventude que a gente tem oportunidade. E acho que você é a prova viva disso, porque quantos anos? 27 anos, não acreditei. 27. Uhum. Em 27 anos você conseguiu mudar. Foi difícil? Foi difícil. Foi uma. Difícil. Eu não digo que é fácil até hoje, né? Tá difícil. Mas eu tô mudando. Então, mas não é impossível. E é isso que é muito importante fazer com que as pessoas reconheçam, porque é, ninguém aceita a ideia, aliás, ninguém aceita a necessidade de você ter um plano B. Hoje em dia, por exemplo, na nossa sala, a gente tem muitos colegas de turma que falam assim: eu quero cursar X curso em X faculdade. Não, mas e se der errado? Não, não vai dar errado. Muitas pessoas garantem que elas vão conseguir aquilo, muitas vezes sem tentar buscar realmente alcançar. Elas almejam uma coisa, mas não correm atrás. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não não desenvolvem um plano B para, tipo, eu quero fazer direito. E se der errado? Eu não tiver um plano B? Então, muitas vezes, as pessoas garantem que tudo vai dar certo e não desenvolvem nada para se der errado. Com certeza. Eu acho que você tem que ter vários planos. Né? Eu também, que nessa área de projetos, eu aprendi que você tem que ter vários planos. Você tem que ter o A, o B, o C, o D. Porque se esse na hora der errado, você tem que mudar o percurso. Uhum. Então, na vida da gente é a mesma coisa. Você tem que ter você vai ter várias oportunidades de decisão e diante desse período você vai ter que tomar, às vezes, mudança de percurso. E faz parte da vida, isso está certo, não tem nada errado. Você estava falando né, de algumas pessoas da sala, né? Eu falei, minha filha é uma prova disso, né? Minha filha de 19 anos, ela é muito inteligente, impressionante a inteligência daquela menina. Só que ela está há 2 anos fazendo cursinho. Porque ela tentou a primeira vez, não conseguiu. Ela teve a oportunidade de fazer pago, mas ela não quer, ela quer fazer o público. Aí ela está fazendo mais um ano de cursinho. Ela não está desistindo de fazer o curso, porque ela quer entrar na faculdade XYZ. Ela fala, eu vou entrar. Então, está seguindo na mentalidade dela. Quem somos nós para dizer para ela, não,
para, interrompe isso, faz logo isso. Não, deixa ela seguir. Até porque, se demorar 2, 3, 4 anos a mais, se ela está focada, deixa focar. Entendeu? Porque uma hora, se ela fizer o que ela gosta, ela vai se realizar. E não importa, perdeu 2, 3 anos, não perdeu, ganhou para dedicar em algo que ela queria. Então, se você faz algo que você quer, você não perde tempo, você ganha tempo. Né? Pode fazer a pergunta aí, porque eu esqueci agora. O que eu ia falar é que eu acho que ocorre um grande processo de idealização da nossa vida, né? Tanto quando eu disse que quando os nossos pais olham para nós e projetam as expectativas deles em nós, eles, né, nos enxergam minha mãe, principalmente, isso aconteceu muito comigo, eu tô falando assim de um lugar de fala que eu tenho. De olhar para o próprio filho, para a própria filha, como uma extensão de você. Isso acontece tanto nesse processo com os pais como com as próprias pessoas, né? Com os filhos. Que a gente entra num processo de idealização muito grande. Tipo, eu escolhi minha carreira, eu quero cursar faculdade X, Y, Z. Ano que vem, minha rotina vai ser tal, tal, tal. Eu vou estudar durante a noite, eu vou trabalhar durante o dia, aí eu vou fazer academia, e aí eu vou isso, eu vou aquilo. E existe todo esse processo de, tipo assim, tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, não vai estar suficiente. Eu acho, assim, a dedicação que a sua filha tem em querer ir na faculdade pública, assim, completamente, assim, nossa, é admirável, porque é uma determinação muito grande, né? Em você querer seguir exatamente aquilo que você imaginou. Só que também, às vezes, a gente tem que... Por exemplo, um exemplo prático disso. A gente teve uma professora, a Viviane Bacchini, que foi nossa professora de português. E ela tava falando que ela tinha uma colega dela que né, estudou no colégio com ela, no ensino médio. E que passou 13 anos tentando passar numa faculdade pública. E às vezes não é nem assim, pelas pessoas virarem para você e falar assim, nossa, você está perdendo tempo. Às vezes é só para a pessoa também conseguir enxergar dentro dela e falar assim, poxa, eu tenho outras saídas. Por que que eu tô aqui me colocando nessa posição, me forçando dessa forma? Justamente por conta desse processo de idealização, de vai ser desse jeito, precisa ser desse jeito, e se não for desse jeito, não vai estar bom. Eu sempre falo, por exemplo, eu quero cursar psicologia, eu quero USP, Unifesp ou Unesp. Tenho total capacidade de passar numa dessas faculdades. Mas eu sei que se, assim, pelo menos pra mim, eu tenho pra mim. Se estiver demorando, assim, 2, 3, 4 anos, a primeiríssima coisa que eu vou fazer vai ser aplicar para um vestibular simplificado de alguma faculdade particular e fazer, porque meu sonho é fazer psicologia. Independente de se eu vou fazer na USP ou se eu vou fazer na São Judas. Sim. Então, eu fiz engenharia numa escola paga, né? Quando eu fiz engenharia. Meus pais, eles sofreram para pagar a faculdade, não foi fácil. E eu valorizava isso. O curso foi útil para mim? Com certeza, porque você, mesmo eu não atuando na área de engenharia, ele me ensinou muita coisa. Né? A engenharia ensina você a pensar, desenvolve a sua capacidade de aprendizado. Então, todo curso que você faz, né, você vai ter um aprendizado, você vai ter uma evolução da sua capacidade intelectual, mental, vai te fazer raciocinar mais rápido. Então, assim, se eu tivesse feito, eu faria outro curso, eu até avalio se talvez eu não tivesse feito outro curso. Pensei já nisso. Mas hoje eu vejo que aquele curso me ajudou e muito. Eu cresci muito com aquele curso. Né? Me formei muito rápido também, né? Tive sofrimento? Tive. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas ele explorou um lado da minha capacidade que foi importante para a minha evolução. Então, concordo com você. A gente não pode ficar também postergando demais. Sim. Existe um tempo para tudo.
Ah, 2 anos eu ainda não resolvi fazer. Não, por quê? Né? A gente tem que sempre se questionar com isso e buscar realmente uma alternativa, se for o caso. E eu acho que, na idade dela, ela falou que esse ano vai. Então, eu torço por ela, que dê certo, mas caso não dê, lógico que eu vou aconselhar ela a não ficar também o tempo todo com aquilo, né? Parte, parte para uma outra opção, uma paga, se for o caso, mas não fica só com aquilo na mente, né? Então, por enquanto, tá seguindo, né? Porque às vezes a gente se coloca nessa caixa, né? De tem que ser assim. Se não for assim, não vai ser. E se não for desse jeito e não for, não tem mais o que fazer. É muito. É, de fato, é um processo de idealização muito grande. Você chegou a comentar que você teria feito outras faculdades. Sim. Quais? Olha, eu vejo assim, eu tenho uma visão muito boa para a área mecânica, né? Ou a parte de arquitetura. Eu acho que no- eu acho que eu tenho uma visão boa de desenho, uma coisa que eu não explorei na minha vida. Né? Eu era muito bom em desenho. Não era, não, até quando eu era menor, Uhum. e mesmo na faculdade, quando eu fazia tudo aquelas. Na faculdade você tem uma matéria chamada desenho geométrico. Eu era muito bom de desenho. Eu sabia fazer todos os desenhos, tinha uma visão muito boa, tridimensional. Então, essa área de arquitetura, eu acho que eu me daria bem, porque eu gosto de projeto e gosto de desenhar. Foi uma área que eu não fiz, não me evoluí. Então, assim, ok. Essa foi uma das opções que, inclusive, A a psicóloga. psicóloga tinha me falado. E eu tinha levantado. E talvez, olhando no passado, talvez essa fosse uma das profissões que eu talvez tivesse me dado bem, né? Sim. Mas aí ficou para trás, né? Hoje, assim, eu já me realizo com o que eu faço, porque eu faço uma coisa que é bem, faz bem para as pessoas. Outra coisa que eu faria, direito. Porque eu acho que o direito, ele complementa. Ele é algo que complementa o que você sabe. É um outro lado da sua vida, um outro lado que você pode atuar. Ele tem muitas opções. Porque eu prestei muitos concursos públicos. E nesses concursos públicos que eu prestei, eu estudei muito direito. Eu precisava estudar. Direito administrativo, direito constitucional, direito não sei do quê. Porque eu teve uma época na minha vida, no, lá atrás, há, sei lá, 15 anos atrás, que eu queria ser funcionário público. Ah, eu queria ser. E aí eu estudei muito essas coisas. Mas estudei por conta, não fiz um curso de direito. Eu estudei para passar num concurso público. Então, era um outro lado que eu vi que eu tinha uma habilidade para conhecer. Né? Como eu já tinha, eu era muito. Gostava de estudar, então tudo que eu estudava eu gostava, sabe? Então, eu vi que eu tinha esse outro lado. Foi um outro lado que eu faria para complementar. Talvez não fosse minha profissão, a profissão que eu trabalhasse, mas serviria como um complemento da minha vida, Sim. aprendizado para a vida, entendeu? E é muito interessante como você consegue enxergar isso hoje de uma perspectiva de longe, né? Porque a escolha, né, que você teve que fazer da sua faculdade foi há muitos anos. E hoje você consegue enxergar, muitos anos depois de quando você escolheu, que você seguiu por um caminho, mas que tinham muitos outros. E isso é muito importante para as pessoas que não têm como ter essa perspectiva. Para, por exemplo, pessoas da nossa idade que querem aquilo e que não enxergam outra possibilidade além de fazer aquilo. Tem muita gente que não vê segunda opção. Poxa, você acabou primeiro, né? Você fez engenharia elétrica, foi para o TI e depois foi para a área de corretora de seguros. Assim, são três coisas que, assim, engenharia elétrica e TI, ok, mais ou menos parecido. Agora, engenharia elétrica, TI, com corretora de imóveis, assim, de imóveis não, de seguros, perdão, é muito diferente. E foram caminhos que você conseguiu seguir. E
hoje, né, principalmente as pessoas não gostam de pensar em segundas opções, as pessoas não gostam de imaginar como vai ser a vida delas se não for do jeito que elas idealizaram para elas. E você acabou de conseguir enxergar outras duas faculdades, além da faculdade que você fez e além dos rumos que você tomou, que poderiam ter te levado a rumos completamente diferentes. E é muito importante reconhecer isso, porque no momento que você reconhece isso hoje, você sabe que você poderia ter reconhecido isso lá atrás, tanto como você reconheceu, porque você falou assim, eu sei que eu sei que eu poderia ter me dado muito bem na área de arquitetura, por exemplo, também queria muito fazer direito. Isso eram outras opções. É muito importante sair, pelo menos para as pessoas da nossa idade, e para quando você tinha aquela idade, você conseguiu, de você sair desse cabresto, assim, de eu quero isso, eu quero isso. E se não for isso, já era. Hoje, né, eu tenho, na corretora de seguros, eu divido as atividades com meu pai, né, com minha irmã, inclusive, que trabalha. Uhum. A gente tem áreas distintas, né? Eu hoje trabalho focado mais em planos de saúde e consórcios. Por que eu faço isso? Porque eu estou indo para outras áreas que complementam a área de atuação da empresa. A empresa ela tem muitas possibilidades. Mesmo na empresa, você tem possibilidades de você se especializar. Uhum. Porque são diversos ramos. A gente chama que o corretor de seguros tem diversos ramos. Então, você tem um ramo voltado para pessoas e um ramo voltado para coisas, que é o seguro de carro, mais conhecido, né? Uhum. Então, o seguro de carro é um seguro para coisas. É a preocupação com as coisas. E as pessoas? Existe também o seguro das pessoas. Uhum. Então, existem áreas distintas. Então, o plano de saúde, ou seguro saúde, que seja, é uma outra área que eu resolvi atuar. Eu resolvi voltar mais o meu foco em pessoas. Sim. Então, meu pai atua muito na área de coisas e eu atuo mais na área de pessoas. É no impacto que você tem na vida dos outros. Isso, porque eu gosto disso, dessa questão de ajudar os outros. Sim, porque quando a gente enxerga o trabalho, a gente também enxerga isso, né? O trabalho, ele é parte fundamental da sociedade. Não tem como a gente viver em sociedade se não houver trabalho. Não existe sociedade sem trabalho. Isso é fato. E às vezes é muito interessante a gente lembrar do trabalho em como que o meu trabalho, o seu trabalho vai influenciar a vida dos outros. Inclusive, vocês falaram de direito. A Uhum. pessoa que vai escolher direito, ela tem que escolher uma segmentação do direito. Porque o direito tem muitas áreas. Tem trabalhista, não, Judicial, judiciário, o penal. tributário. Uhum. Minha mãe, por exemplo, é da área trabalhista, tributário. Ela atua em 3 áreas diferentes. Eu esqueci qual é a outra. Ela se especializou em 3 áreas. Tem a familiar, eu acho que é familiar. Familiar. Então, você tem diversas... Em tudo você vai ter mais especializações. Por exemplo, o cara é médico. Médico do quê? Aí o cara faz uma medicina, ele vai fazer lá especialização em olhos, em cabeça, né? Então, você tem... Mesmo que você escolha uma profissão, depois você vai ver a necessidade de se especializar Uhum. em determinadas áreas. Em todas as áreas, em todas as profissões, você tem uma certa especialização, que cada área abrange uma coisa diferente, um objetivo diferente. Isso mesmo. E aí eu optei, né, por escolher algumas áreas nessa área de corretagem de seguros, que é onde eu estou focando. Mas qual é o objetivo para frente, né? Eu tenho um objetivo para frente. É um objetivo de ser apenas o gestor da empresa. Né? Hoje, como é uma empresa familiar e ela ainda não, ela ainda está numa fase de crescimento, hoje eu ainda faço o quê? Eu ainda atuo no operacional, na atuação em campo. Mas a minha ideia é passar a fazer a gestão do negócio. E aí eu ter pessoas que fazem essa parte operacional, essa parte da venda, essa parte da atividade. E aí, uma vez gestor disso, eu posso montar outros negócios, que é um que eu estou aí com a minha esposa tentando fazer com que ela atue. Então, eu estou montando para ela outro negócio. Então, assim, eu gosto dessa parte da gestão.
porque eu já também vim de uma área de gestão. Então, eu quero ampliar essa área, fazer crescer daqui a alguns anos, eu passar a ser só um administrador do negócio. Uhum. Aí é muito bom mesmo. Acho que nosso tempo já tá acabando aqui. Mas, assim, foi ótimo poder ter essa conversa com você. É muito esclarecedor, acho que principalmente para as pessoas que conseguem assistir isso e se enxergar na conversa, né? Mas, assim, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai. Eu que tenho que agradecer. Agradeço a oportunidade, né? Que estou à disposição. Sempre que surgir uma oportunidade, podem contar comigo. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado. Tchau, gente. Esse foi o episódio de hoje. Oi.